Shalom, shalom, povo de Deus. Nossa conexão caiu, mas voltou para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Caiu, mas voltou. Aleluia. Vou esperar vocês entrar um pouquinho. Caiu e voltou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oséias 14. Amém? Eu vou continuar aqui e vocês vão entrando, tá bom? Mas deu uma caída aqui. Acho que é a internet. Acontece, né, gente? Certo? Então, aqui em Oséias, eu terminei de ler Oséias. Se você não conseguiu ler, acompanhar tudo, depois você lê, certo? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Deixa eu só fixar aqui, Oséias 14. Aleluia. Então, vamos lá. Deus chama Israel, né, para voltar, certo? Então, Deus chama Israel, né, para se arrepender. Amém? Então, a gente vê aqui que no último capítulo de Oséias, a misericórdia do Senhor, ela se anuncia, né? Deus está falando o que ele quer fazer, né, sobre Israel, né? Então, o povo declara que não vai mais confiar nos cavalos, não vai mais confiar nos ídolos, não vai confiar na Assíria, nem nos cavalos, né? Quando o texto fala, nós não vamos mais confiar nos cavalos, o povo está falando, nós não vamos confiar mais na força militar, nem nos ídolos, né, que a gente fez com as nossas próprias mãos. Então a gente vê, queridos, que Israel foi um povo muito rebelde. Então Deus pelejava com eles, mas daqui a pouco Deus estava, né, exercendo a sua misericórdia. Então Deus, né, deixa muito claro, certo, né, ele, além de perdoar, ele fala, eu vou curar a infidelidade de vocês. Gente, por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito importante, prestem atenção, é muito importante a gente ser fiel na presença de Deus. Olha só, eu vou curar, então eu os curarei de sua infidelidade, tá? Então Deus, ele precisa que o nosso coração seja fiel. Ele precisa que o nosso coração seja rendido, ok? Quem não criar raiz com Deus, quem não tiver relacionamento com Deus, vai ser infiel sempre. Porque se você é uma pessoa superficial com Deus, quando o diabo quiser te tirar da presença de Deus, ele te tira, porque você não tem raiz. E uma pessoa que não tem raiz em Deus, ela troca Deus por um despojo, ela troca Deus por uma bênção, ela troca Deus pelo dinheiro, ela troca Deus por qualquer coisa, tá? Então Deus promete ser para esse povo de Israel como orvalho, fala, eu vou ser o sustento diário de vocês, né? Vocês vão voltar a florescer como o lírio, vocês vão criar raízes, vocês vão ser como o cedro do Líbano. Então, olha só que lindo, né? Parece até uma poesia. Como os cedros do Líbano, seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. O meu povo viverá novamente à minha sombra, ou seja, o meu povo vai viver ao meu cuidado, vai crescer como trigo. Só que a gente vê que esse povo, desde que a gente entende, esse povo é um povo rebelde. Esse é um povo, queridos, que Deus está tirando eles do Egito. Olha só, Deus tirou eles do Egito com 10 pragas, né? Eles saíram de lá com o despojo. Moisés sobe no monte para pegar as tábuas. Eles fazem um bezerro de ouro. Então a gente vê que é um povo, tá? A gente vê que é um povo rebelde, é um povo que não tem um coração convertido, é um povo que não consegue se inclinar de fato para o Senhor. A gente vai ver que dessa geração de Israel, são poucos homens de Deus que eram fiéis, são poucos homens de Deus que, né, que tinham ali essa fidelidade, essa devoção a Deus, certo? Então, Deus, né, esse povo está falando, olha, nós não vamos mais acreditar na Assíria, nós não vamos mais acreditar na força militar, nós não vamos mais acreditar nos deuses que nós criamos com as mãos. E Deus sempre, né, renova a sua misericórdia, fala, né, que ele vai restaurar, que ele, né, então Deus, ele ama Israel, Deus ama Israel. Israel é o povo do Senhor, amém? Glória a Jesus. Gente, caiu, mas voltou, amém? Bruna, põe um copo depois aqui para mim, fazendo favor do culto de jovens, tá? Gente, se você entrou agora, hoje vai ter um culto de jovens na Global Fire às 19 horas e vai ser um culto de muito avivamento. Eu quero te convidar para participar. Entra em um dos nossos links, tá? Que você vai ser incendiado de forma sobrenatural, certo? Então, em Oséias 14, tá? A gente está vendo o quê? O chamado de Deus para que o povo volte para Deus de todo o seu coração. E o Senhor mostra, né, que
Israel confiou na Síria, Israel confiou nos ídolos, Israel fez um monte de coisa errada. Mas Deus está aqui, estendendo a sua misericórdia, estendendo, certo? O seu amor, trazendo palavras de esperança, né? Para eles se posicionarem. Amém? Hoje tem culto de jovens às 19 horas. Eu espero todos vocês. Então, o texto revela, né? Que Deus, ele ama tanto, tanto, e ele decide escrever uma nova história para Israel sem jogar o passado, né? Então ele dá aqui esperança. E, gente, Deus, ele pode se irar, ele pode ser um Deus de juízo, mas ele é um Deus muito benevolente, ele é um Deus muito amoroso. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, isso significa que eu e você, nós precisamos ter um acerto de contas com Deus todo dia. E aonde que é esse acerto de contas? Esse acerto de contas é quando nós oramos. Nós oramos e falamos, a gente fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor Deus, me ajude para não pecar, não transgredir. Senhor, se tiver qualquer iniquidade do meu coração. Amém? Glória a Jesus. Gente, o culto de jovens é para todos, tá? O culto de jovem é para todos vocês. O culto vai ser muito avivado. Quem vai fazer o culto é os jovens. A gente fala culto de jovens, mas é para todos. Amém? Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui em Oséias 14. Então, a gente viu que Oséias é um grande profeta de Deus. E aí, a gente amanhã vai começar em Joel, tá? Joel são 3 capítulos. Pensa num livro poderoso, ok? Hoje, eu quero começar uma série profética com vocês, falando do Espírito Santo, tá? Então, eu vou abordar o Espírito Santo aqui, talvez de uma forma que você nunca viu, tá? Então, nós vamos hoje começar uma série, tá? Sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas antes, eu quero ler um texto para vocês. Abra comigo, tá? Em Malaquias, capítulo... Antes de falar sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe algo para mim trazer aqui para vocês, certo? Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Abre Malaquias 4, 5. Malaquias, capítulo 4, verso de número 5. Malaquias, capítulo 4, verso de número 5. Pois é, gente, estou ansiosa pro culto de hoje. É um culto de jovens, é para todos, tá? O culto é para todos, certo? Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler o verso 5. É o último parágrafo ali, certo? Que diz assim: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o texto está falando que antes de Jesus voltar, ou seja, Deus vai enviar o profeta Elias. Ele fará que o coração dos pais volte para os filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Certo? Então, esse texto está dizendo, né? E Jesus, ele vai explicar, certo? Olha só, agora vamos abrir comigo em Lucas, capítulo 1, verso 17. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 17. Aleluia. Tô doida, gente, para chegar umas bíblias novas que eu comprei. As bíblias que eu mais gosto é a NVT e a NAA, a NVI. Amor, pega aquela bíblia nova que eu comprei. Essa aqui, ó, a NVT. Isso. Pega aí pra mim, por favor. É a NVT, essa de estudo. Aí eu comprei essa aqui, que é a NVT de estudo, tá? Vou mostrar pra vocês, muito boa. Só achei que a letra dela tá pequenininha, mas ela é uma bíblia dessa linguagem que eu uso com vocês, certo? Aqui, ó. Muito boa. Chegou pra mim agora. A letra dela, eu achei letra, assim, não é tão pequena, mas comparada a essa aqui é a letra grande, ó. Letra grande. Letra grande. Aí tem a letra gigante, né? A letra gigante é boa também. Olha a letra dessa aqui, ó. Certo? Eu gosto da letra grande, mas aí eu tenho essa daqui pra o quê? Pra fazer o estudo, porque elas têm um rodapé cheio de estudo. Aí eu pedi uma com a letra, uma NVT com a letra grande, pra mim riscar na letra grande, certo? Que eu sou dessas. Abre 2, 3 bíblias e lê aqui, lê ali, certo? Acharam? Lucas, capítulo 1, verso 17. Acharam ou não?
Lucas capítulo 1, verso 17. Aleluia. Deixa eu achar aqui o texto. Ó. Deixa eu ver. Será um homem como o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha só. Então, vamos ler um pouco antes, o 16. O 15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem bebida forte. Está falando de João Batista. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Então, peraí, o espírito de Elias reencarnou em João Batista? De jeito nenhum. Mas João Batista vem debaixo da mesma autoridade que Elias carregava e da mesma essência profética que Elias carregava, certo? Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor e fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos, ok? Então a gente vê que, tá? O que significa o espírito de Elias? Que a mesma autoridade, a mesma essência profética, João Batista vem para o quê? Para anunciar o Cordeiro, para anunciar o quê? A salvação, para anunciar o quê? Arrependimento, amém? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está levantando dentro dessa geração de agora, homens e mulheres, debaixo dessa mesma essência profética, debaixo porque João Batista, ele foi levantado para anunciar o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora nós estamos sendo levantados debaixo dessa mesma essência, debaixo dessa mesma voz profética, para anunciar a volta do Cordeiro. Amém? Então, essa essência de Elias, ela está sobre essa geração, essa voz profética está sobre essa geração. E Deus está nos levantando para manifestar a sua glória. Então, eu vejo que Jesus está levantando um povo para preparar o caminho para agora a volta. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida que você é o João Batista dessa geração para anunciar as boas novas e que o Cordeiro está voltando. O João Batista, o profeta, o mencionado no capítulo de João, ele foi, né, na verdade nos outros evangelhos também, o João Batista, ele é o profeta que veio abrir o caminho, ele veio falar do Cordeiro, eis aí o Cordeiro de Deus. E nós somos a geração que carrega a mesma voz profética, a mesma essência do espírito de Elias, ou seja, a gente não... E por que fala que João Batista carrega, né, isso, né? Será um homem com o espírito e o poder de Elias, vai preparar o povo para a vinda do Senhor. Então o Senhor está levantando uma geração para preparar, tá, o povo para a volta do Senhor. Então nós somos a geração de santificação, nós somos uma geração de consagração, nós somos uma geração que não se vende a Baal, não se vende a nenhum ídolo, e nós estamos em oração, na busca, nós somos essa voz profética que clama pela volta do Cordeiro, amém? Queria deixar essa mensagem para você e para o seu coração e dizer que você carrega, tá, essa voz profética para anunciar que o Cordeiro está voltando e para que o povo venha se preparar. Então você, assim como João Batista anunciou e falou sobre arrependimento, você deve pregar sobre arrependimento. Deve pregar sobre conversão genuína para que esse povo seja preparado. Amém? Então, olha só, João Batista, qual que é a característica de João Batista? Chamado ao arrependimento. Amém? Ele trouxe restauração dos corações. Ele veio, ou seja, nós estamos nessa geração para restaurar os corações, para confrontar a idolatria moderna, para confrontar o sistema religioso, né? Ou seja, o Senhor está nos levantando para ter coragem de ficarmos sozinhos na solitude, porque essa é uma geração que não quer ficar sozinha, é uma geração muito distraída, e essa geração, né, dessa voz profética que o Senhor está levantando, são homens e mulheres que amam a solitude, porque a solitude não representa para eles estar sozinhos, mas passar tempo com Deus. Lembra
Lembra que eu falei para vocês ontem? Característica do profeta, ama a presença de Deus. Amém? Outra característica dessa geração, prepara o caminho, tá? João Batista veio antes de Jesus preparando o caminho. E nós estamos agora, nessa geração, para preparar a volta, para anunciar a volta de Cristo. Outra característica dessa essência do espírito de Elias sobre essa geração, fome por santidade, certo? É uma geração que não fala, é uma geração que faz. É uma geração que é kadosh, é separada, tem vida no secreto. É uma geração que lê a palavra, devora a palavra de Deus, amém? É uma geração, queridos, que está se levantando para influenciar as próximas. E nós somos o produto, o resultado do povo que orou por muitos séculos. Nós somos a resposta de um povo que orou muito para que se levante. E nós estamos nos levantando, essa geração. E já profetiza sobre os seus filhos, que nós somos a geração de Elias, amém? Que vem anunciar as boas novas e que o Cordeiro está por voltar. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu quero hoje começar uma série com vocês sobre, tá? O Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você abra comigo agora. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você anote, é uma série sobre o Espírito Santo. Eu vou ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou ensinar tudo aqui para vocês relacionado ao Espírito Santo. É uma série, tá? Eu poderia dar um seminário sobre isso, mas eu vou entregar aqui para vocês esse conteúdo precioso, tá? Glória a Jesus. Então, eu quero que vocês abram comigo, tá? Agora, deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 16. Acharam? Aleluia. Oh, Ramakentuni Kenasai. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Então nós somos o santuário, nós somos o santuário do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo é uma casa onde abriga a nossa alma e o nosso espírito. E o Espírito Santo, ele vem fazer morada dentro de nós, tá? Então o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele quer fazer morada dentro de você, tá? Agora vamos aqui em outro versículo, amém? Aleluia. João 14, 26, abra comigo. João, capítulo 14, verso de número 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem está falando? Jesus. Jesus está falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai Celestial está falando, o Yahvé, enviará em meu nome, em nome de quem? De Jesus. Lhes ensinará todas as coisas e fará vocês se lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Amém? Certo? Então, eu quero começar hoje, aqui com vocês, para trazer um entendimento, tá? Deixa eu só achar onde eu... Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Vamos começar dos primórdios, certo? Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo, tá? Ele, certo? É o próprio Deus em ação sobre a terra. Então coloca aí, o Espírito Santo é o próprio Deus em ação sobre a terra, sobre qualquer tipo de atmosfera. O Espírito Santo é o próprio Deus em ação. E muitas vezes a gente atribui o Espírito Santo como uma forcinha, uma energia, uma pombinha. Ele vem como, né, um formato simbólico de uma pomba corpórea quando Jesus é batizado. E aí abre os céus e Deus fala: este é meu filho amado, a quem comprazo, certo? Mas eu quero, tá, que você entenda que o Espírito Santo não é uma forcinha, não é a parte mais fraca da Trindade, não. Eu quero que hoje você venha conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, tá? Ele é o próprio Deus em ação aqui na terra hoje conosco. Mas o Espírito Santo, anota aí, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo, ele tem vontade,
ele tem direção, ele tem, certo? Ele pensa, ele fala, ele ensina, ele se entristece, ele nos conduz, ele nos exorta, ele rumina dentro de nós algo que está errado. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E eu quero que você venha ter esse tipo de convicção. Se você entender, então eu não quero que você trate mais o Espírito Santo como um vento, como energia. Eu quero que você trate o Espírito Santo de Deus como uma pessoa. Amém? Pegou ou não? Tá? Por quê? O Espírito Santo, ele pensa, ele ensina, ele se entristece, ele nos conduz, certo? Então, aonde o Espírito Santo está, Deus está, porque o Espírito Santo é o próprio Deus em ação. Amém? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Você não tem um Espírito? Deus não soprou o ruach em você, que é o fôlego da vida? Então, você tem um compartimento dentro de você que é Espírito. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Amém? Ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que hoje está aqui conosco, nos ensinando e nos instruindo a buscar os caminhos do Senhor, né? Então eu quero que você entenda, o Espírito Santo é a voz de Deus na terra, é uma pessoa nos orientando, nos direcionando, ok? Só que para nós termos um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos nascer de novo, amém? Então, onde que está aquela passagem? Amor, acha onde está a passagem de Nicodemos? Nicodemos vai encontrar escondido ali com o Senhor Jesus. E aí Jesus vai falar para ele assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E aqui agora eu vou explicar uma coisa para vocês que às vezes a gente não consegue observar. Nós podemos a vida inteira perceber a presença do Espírito Santo de forma externa. Está em João 3. João 3, exato. 3:3. João 3:3. Então vem aqui, ó. Abra lá comigo em João 3:3. Aleluia. João 3:3. João 3:3. Aleluia. Obrigada, querida. Você que mandou aí. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, grifa aí, nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ou seja, se eu não nascer de novo, eu não posso ver as coisas de Deus. Eu não posso sentir e discernir as coisas de Deus aqui agora. O reino de Deus anunciado aqui, tá? Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode o homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então Jesus está falando, Nicodemos, não é do ventre da sua mãe. Tem que nascer da água do Espírito. Tem que nascer no Espírito novamente, certo? Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito da luz, vida espiritual, mas o Espírito da luz, está falando aqui do Espírito Santo, pode gerar vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem, de onde ele vem e nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Então, Nicodemos era um estudioso da lei e ele queria entender como era esse processo de nascer de novo no Espírito. E aqui Jesus está falando que só pode nascer da água do Espírito, né, através do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa.
nós, quando nós nascemos e nós ainda não sabemos que caminho trilhar, nós ainda não confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele está interagindo com todos os seres humanos, mas de forma externa, tá? Então eu quero que você entenda, enquanto você não tem uma aliança com Cristo, o Espírito Santo ele está ali te influenciando de alguma forma, só que ele não está dentro, ele está no compartimento de fora, tá? É para fora. Então, por causa das distrações, por causa do pecado, por causa de uma alma pecaminosa, a gente não consegue perceber o Espírito Santo, que muitas vezes está ali, interagindo, né? E nos influenciando, nos chamando para a presença de Deus. Então, a gente vai ver que, sem o Espírito Santo dentro, é muito difícil se converter a Deus. Por quê? Porque a gente vê o povo lá o povo que saiu do Egito. Eles tinham visto as 10 pragas. Queridos, eles tinham sinais, o maná caía. Eles já tinham visto Deus fazer diversas coisas. Mas com 40 dias que Moisés sobe no monte, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Um bezerro de ouro. Então eles viam o poder de Deus. Então a gente vê que o poder de Deus, a glória de Deus, os milagres não é o suficiente para converter alguém. Mas eles precisavam do Espírito Santo dentro. Eles precisavam do Espírito Santo dentro deles. Só que isso no Antigo Testamento era impossível, porque o Espírito Santo, ele vinha sobre e não dentro. Então, Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre. E quando vinha sobre alguém, ele vinha capacitando. Essa pessoa, ela tinha instrução do céu. Essa pessoa, ela tinha uma capacitação diferenciada. A gente tem exemplo de Davi. A gente tem exemplo dos ungidos, os reis ungidos de Deus, né? Saul, Davi, Samuel, né? Natã, os profetas, os sacerdotes. Eles tinham o Espírito Santo, mas era de uma forma pontual. Mas precisava que toda a humanidade viesse ter o Espírito Santo dentro. Então, para que você entenda, para que eu e você hoje tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, né, a gente precisa ter um novo nascimento. E isso só pode acontecer por causa que Jesus morreu, pagou um alto preço pela minha vida e a sua. Ao terceiro dia ressuscitou. E aí Jesus, ele ressuscitou, certo? Ali na Páscoa. E o que acontece? Jesus fica 40 dias na terra, apresentando para os seus outros seguidores. No dia 40, Jesus vai falar, olha, aí o povo vai ver Jesus subir. Jesus vai subir aos céus. Fala, olha, eu vou e eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Quem? Se eu não for o Espírito da consolação, o Espírito da verdade, ele não pode vir. Mas espera aí, João Batista não era cheio do Espírito Santo? Sim, mas ele tinha uma porção do Espírito Santo sobre ele. Assim como Sansão, assim como Abraão, assim como todos esses grandes homens de Deus e mulheres de Deus que foram usados pontualmente para direcionar o povo de Israel em uma determinada época, certo? Então, no dia 40, Jesus falou, olha, eu preciso ir para que ele venha. E no dia 50, que é o dia do Pentecoste, o Espírito Santo vem na sua totalidade. Então, a gente entende que o Espírito Santo teve que ir, tá? Ou seja, Jesus teve que ir para o Espírito Santo vir na sua totalidade. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a terra e Jesus fala para aquele povo lá de Atos, fala, olha, vocês fiquem aqui, né? Vocês fiquem aqui em oração, em jejum, até que do alto, né? Até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. E aqui agora eu quero que vocês entendam. A primeira unção que você vai receber na sua vida, coloca aí, a primeira unção, é a unção da sua conversão. Então, Nicodemos estava querendo entender o que era o novo nascimento. Então, a gente pode ver que os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. A gente pode ver que as pessoas ali tinham que ser falado em parábolas que eles não conseguiam entender as verdades espirituais. Mas a partir do momento que eles recebem o Espírito Santo, os olhos espirituais deles se abrem para entender a verdade. Então, qual que é a primeira unção? A primeira unção é quando eu e você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, nesse exato momento, o meu espírito, que está aqui, apagado, inativo, como você quiser chamar, ele não está me dando
vida espiritual em abundância. Ele está aqui, certo? Nesse momento, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo de Deus, que antes me auxiliava de alguma forma, de forma externa, agora ele vem a morar dentro. Quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro do meu espírito, nesse momento o meu espírito nasce novamente. O meu espírito vivifica, o meu espírito revive. Então, por que o nosso espírito foi de uma certa forma bloqueado, anulado, inativado? Por causa do pecado de Adão e Eva, certo? Então, Eva e Adão tinham os céus abertos, eles tinham, ali um relacionamento direto com a glória de Deus. Então, agora, a primeira unção que vai entrar dentro do cristão, a primeira influência é essa, é a da conversão. Então, quando eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, que ele esteve a vida toda ao meu redor me influenciando, agora ele pode morar dentro do meu espírito. O espírito do ser humano é o único lugar que o Espírito Santo pode habitar, certo? Porque ela é um compartimento, é uma estrutura que foi feita pelo próprio Deus. É o Ruach, Então, o seu espírito não é o Espírito Santo, é um compartimento espiritual dentro de você, para te dar vida espiritual. Só que essa vida espiritual, ela só acontece no dia que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o primeiro revestimento do Espírito Santo na vida de um cristão é dentro, certo? A primeira unção é a que vem dentro. E aí, quando essa unção vem dentro, o que acontece conosco? Antes de você ler a Bíblia, você não entendia nada. Tudo embaralhava, você ficava confuso. Agora você lê e você entende. Agora você tem vontade de escutar uma pregação. Agora você tem vontade de fazer um jejum. Agora você tem vontade de ir na igreja. Porque agora o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito da consolação, o Espírito Santo ele está morando dentro. E ele dentro, ele influencia muito mais do que ele fora. Porque agora ele está dentro de um compartimento espiritual, onde ele tem uma voz muito maior dentro do seu ser. Amém? E a partir do princípio que o Espírito Santo de Deus, ele ocupa o nosso espírito, o que começa a acontecer? O nosso espírito, que estava ali, ele acabou de nascer de novo. Agora ele está com fome e ele precisa se alimentar. Então o Espírito Santo, ele vai nos instigar o quê? O que eu falei ontem para vocês. O Espírito Santo vai nos instigar a sermos separados, a nos alimentarmos da presença, oração, jejum, Bíblia, tudo aquilo que fala de Deus, a gente quer se alimentar. E quanto mais esse Espírito se alimenta de Deus, mais ele cresce e cria o quê? A autoridade. Então, uma vez que o nosso Espírito ele começa a se alimentar, a nossa alma começa a se diminuir. E você que já estudou tricotomia comigo, você sabe que nós somos uma alma vivente. Nós não somos um espírito e nós não somos um corpo, mas nós somos uma alma, né? Então, quando o Espírito Santo ele começa a nos trazer para um crescimento espiritual, a nossa alma ela vai começar a sofrer um processo de transformação. Então, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu nego a minha alma. Então, na alma que temos nossos desejos, vontades, as nossas, ou seja, a inclinação para o pecado, no corpo também. Então, uma vez que eu me santifico no espírito, automaticamente eu nego as vontades da minha alma e as vontades do meu corpo. E quando eu nego o compartimento de alma, eu nego o compartimento de corpo, eu me torno forte espiritualmente para conseguir rejeitar o pecado e resistir ao diabo. Então, uma pessoa, ela só consegue resistir ao diabo, ela só consegue falar não para o pecado se o Espírito Santo estiver dentro dela. E aí, queridos, começa aquela fome espiritual. Então, talvez você passou muito tempo dentro da igreja não convertido. E aí, de repente, aconteceu que você começou a ter fome de Deus. Você encontrou um ministério de avivamento, ou você encontrou o nosso ministério, ou você, de repente, os seus olhos se abriu, você entendeu a conversão e você começou a ter muita vontade de Deus. E aí você fala, meu Deus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Só que você era convertido há 20 anos atrás e não aconteceu isso. E você não ficou com vontade de sair do pecado. Então, talvez você passou 20, 15, 10 anos dentro de uma igreja, indo lá, mas não entendendo nenhum plano de salvação. Então, enquanto você não entende o que Jesus fez na cruz do Calvário por você, não tem como o Espírito Santo habitar dentro. E não tem como o Espírito Santo te influenciar. Amém? Certo? Então, eu quero que você entenda. A primeira unção é a unção da conversão.
E essa unção da conversão, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que agora vem te instruir. Então, como que a gente sabe que uma pessoa, ela tá cheia do Espírito Santo? Porque ela tem fome de Deus. Se o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, está dentro do teu espírito, você tem fome dele. Você tem vontade de ler a Bíblia, você tem vontade de ler um livro cristão, você tem vontade de pregação, você tem vontade. E logo a nossa alma, ela é transformada de glória em glória. Então, quanto mais eu estou na oração, a minha alma é o quê? Esmagada, prensada. Amém? Então, a primeira unção é a unção que o Espírito Santo traz sobre nós dentro. A primeira unção é a unção de dentro, coloca assim. Primeira unção é a unção da conversão. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro do meu espírito. E por que isso é possível agora? Porque Jesus pagou um preço, tá? Muito alto. E ele foi para que o Espírito Santo pudesse vir sobre todos. Mas o Espírito só habita dentro daquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, quando a pessoa entra dentro da era da graça, aonde ela entende a aliança que foi feita na cruz pelo nosso Deus, aonde ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós entendemos o ato da cruz e nós falamos, eu me submeto ao governo de Jesus Cristo, eu aceito ele como meu único e suficiente Salvador, nesse exato momento, o Espírito da verdade, ele vem habitar dentro de você. E aí você nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você nasce da água do Espírito. Por que é a água do Espírito? É o alimento espiritual da presença. Amém? Então, olha só, né? Que interessante aqui, que Jesus, Nicodemos 3:5. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Eu já vivo o reino de Deus na terra, mas eu só consigo viver no reino de Deus vivendo para o reino, fazendo as coisas para o reino. Então, se eu vivo para o reino, eu faço as coisas do reino, eu estou vivendo no reino de Deus. Então, só é possível se nascer da água do Espírito. Só é possível se eu me converter genuinamente. Só é possível se o Espírito Santo estiver habitando dentro de mim. Então, essa é a primeira unção. Amém? Tá? E eu quero trazer isso aqui para que você entenda que é impossível buscar Deus se o Espírito Santo não estiver dentro de você. Então, se os primórdios de todas as coisas dentro do reino de Deus é você entender que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus em ação aqui na terra, o Espírito Santo é o Espírito de Deus habitando dentro de nós, nos dando vida espiritual, ok? E se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, presta atenção aqui que é o mais importante, você não vai conseguir ter revelação da pessoa de Cristo e da pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não vai conseguir entender quem é Deus e quem é Jesus. Você não vai conseguir entender as coisas do reino de Deus. Você pegou agora ou não? Então eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele é o nosso professor, o nosso mentor, o nosso pastor, o nosso apóstolo, o nosso ajudador. Ele é o Espírito da verdade. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não só quer habitar dentro de você, ele quer muito mais que isso, ele quer ter um relacionamento com você. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a partir de hoje, eu não quero mais que você trate o Espírito Santo como uma força, como uma pombinha, como a parte talvez mais fraca da Trindade. Gente, vocês não têm noção quem é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Se você vê Gênesis, abre lá em Gênesis, olha só, eu acho tremendo, o Espírito Santo está no começo, está no fim, está em tudo que é lugar. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, se movia sobre a superfície das águas. O Espírito Santo de Deus se movia, ele estava só esperando o que eu comando, ele estava só esperando uma voz, ele estava só esperando o verbo falar, faz. Ele só estava esperando o comando. Então, eu quero ensinar vocês no dia de hoje que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E todo cristão precisa do Espírito Santo dentro. Todo cristão precisa carregar o Espírito Santo no espírito. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você pecou, você já foi convertido, aí o Espírito Santo entrou dentro de você, você começou a sentir a presença. Aí um dia você foi lá e pecou, aí parece que o Espírito Santo saiu de você.
ele se afastou mesmo de você. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas quando nele entra pecado, o Espírito Santo se entristece, ele se afasta. Aí você fala, meu Deus, eu acho que o Espírito Santo saiu, eu estou sentindo um vazio, eu estou sentindo um abismo, porque nesse momento o Espírito Santo ele se afastou. Ele não foi embora, ele se afastou por causa do pecado. Não estou falando, queridos, de um errinho aqui, eu estou falando de algo que você cometeu sabendo, fez de propósito. Quantas vezes você sentiu que o Espírito Santo fala assim, nossa, eu acho que o Espírito Santo não está aqui mais. Eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo. Cadê ele? Eu senti, nossa, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Talvez você fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se entristece, ele se afasta. Ele está ali, mas ele se afasta. E eu quero que você entenda. Se você alimenta o teu espírito todos os dias, se você tem uma vida em santidade, o Espírito Santo ele vai permanecer. E quanto maior for o teu odre espiritual, maior será a presença e a influência do Espírito Santo sobre a sua vida espiritual, sobre os seus dias. Amém? Então eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Então o Espírito Santo ele está aqui dentro de nós e ele é essa voz interna. Ele é essa voz que, sabe quando você fala assim, filho, não sai hoje. Como que você sente que ele não tem que sair hoje? Porque o Espírito Santo dentro de você fala, não deixe seu filho sair hoje. E você tem uma impressão, um sentimento. Então o Espírito Santo, ele está habitando dentro do nosso espírito. E ele quer ter conosco um relacionamento, tá? Então, a primeira chave que eu quero trazer hoje aqui para vocês é que vocês entendam que um cristão, ele não pode conhecer Jesus sem o Espírito Santo. Ele não pode conhecer Deus, ele não pode viver o avivamento, ele não pode mergulhar nas águas profundas se o Espírito Santo não estiver dentro. E se essa pessoa não for edificada, né, e for alimentada pela presença de Deus. Primeira coisa que você precisa entender, a primeira unção é a unção da conversão. E essa é a unção base. Gente, é princípio básico. Se o Espírito conseguiu entrar, o Espírito Santo entrou dentro de você, de fato você se converteu e você é salvo. Amém? Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo. Só que eu não quero que você tenha o Espírito Santo está dentro de mim. Eu quero ensinar você a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero te ensinar, tá? A viver debaixo de um céu aonde você escuta a voz do Espírito Santo, aonde você não tenha confusão se é o Espírito Santo, se não é. Amém? Ontem, né, eu comecei a ler novamente o livro Bom Dia Espírito Santo e eu quero recomendar aqui para todos vocês. Vou mandar lá no grupo, tá? Certo? Eu tô discipulando uma pessoa e eu passei como tarefa o livro, né, Bom Dia Espírito Santo e eu quero passar para vocês também o livro Bom Dia Espírito Santo. Se você não leu, leia ele de novo. E eu comecei a ler ontem o livro Bom Dia Espírito Santo. Por quê? É o caminho. Então, apóstolo, como que a senhora se tornou quem a senhora é? Exatamente nesses passos que eu estou ensinando vocês. Eu comecei a perceber que todos os grandes avivalistas, Catherine Kuhlman, Kenneth Reagan, eu comecei a ver que todos, né, grandes homens, Benihim, todos os homens e mulheres de Deus, eles tiveram um relacionamento diferenciado com o Espírito Santo. E quando nós conseguimos ter esse relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos ter a revelação da pessoa de Cristo, a revelação do grande eu sou, a revelação dos mistérios de Deus, da Bíblia, da palavra. Então o caminho para você mergulhar nas águas de Deus é o Espírito Santo. Então para isso, né, os primórdios eu preciso me alimentar espiritualmente para que o Espírito Santo tenha o governo do meu eu. Porque se você peca, quem tem o governo do seu eu é a sua alma. E aí no dia que você quer ir pro culto, a sua alma fala, não, você tá cansado, você trabalhou demais, fica em casa. E aí você obedece a sua alma, por quê? Você alimenta mais a sua alma que o seu espírito. Mas no dia que você alimenta mais o teu espírito que a tua alma, mesmo você cansado, mesmo você depois de um dia de trabalho, você fala, eu estou cansado, mas lá na igreja eu vou ser renovado. No culto de hoje eu vou ser renovado pela presença de Deus. Então quando nós alimentamos o nosso espírito, ele assume a unção de governo do nosso eu. Porque nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Mas nós, tá, somos uma alma vivente.
E se essa alma vivente tem mais voz que o espírito, ela sempre vai ficar inclinada para quê? Para as coisas do mundo, para uma série, para um filme, para ficar em casa, para dormir, para comer, porque ela se compraz das delícias da terra, enquanto o nosso espírito se compraz das delícias do céu, que é a palavra, é a presença, é os louvores, amém? Então eu quero que você entenda hoje que não tem como você viver, não tem como você se tornar alguém cheio de Deus, ser um grande avivalista, não tem como você viver uma jornada extraordinária de poder, glória, se você antes não entrar pelo princípio de todas as coisas, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Então, além de você carregar o Espírito Santo dentro do teu espírito, o que você precisa agora é começar a construir um relacionamento. Amém? Eu vou mandar o livro para você lá no nosso grupo do Telegram. Amém? Vou pedir para a pastora Bruna mandar nos grupos de WhatsApp, certo? Bom dia, Espírito Santo, do Benerim. E ali você, depois desse livro, você vai começar a entender que você precisa interagir. Então hoje, eu perguntei, Espírito Santo, o que você quer que eu fale com eles? E o Espírito Santo, ele fala, né? Eu espero um pouco, aí eu fico esperando. Então eu sou dependente dele. Então ele falou para mim falar sobre o espírito de Elias, dessa geração, e depois ele falou, comece uma série falando sobre mim. Comece uma série falando sobre a minha presença. Então hoje, o que eu quis trazer para você, dentro dessa primeira série aqui, dentro desse primeiro capítulo dessa jornada, sobre quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não é uma pombinha, ele não é uma forcinha, ele pode ser representado por isso, mas ele não é só isso. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que hoje está na sua forma completa, totalitária sobre a terra, trazendo esse povo para se converter, para se dobrar, né, ao Cristo Jesus, para que ele possa habitar dentro. O Espírito Santo só vem morar dentro do teu espírito uma vez que você entra debaixo da nova aliança. E para estar debaixo da nova aliança, você precisa falar, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você já fez essa oração? Você já fez essa confissão? Quer fazer comigo aqui agora? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então repete assim comigo agora. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Fala assim agora, Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e que a partir de hoje, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, faça morada dentro do meu espírito. Fala, eu convido o Espírito Santo para habitar dentro do meu espírito. Fala, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é o Filho de Deus. E eu peço que Ele perdoe os meus pecados agora e que Ele escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora eu convido o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para morar dentro do meu espírito e fazer a diferença, fazer morada dentro de mim até o último dia da minha vida. Quando nós fazemos essa oração, Jesus vai diante do Pai e fala, Pai, nesse exato momento, a Maria, o José, o Pedro, acabou de entrar para a era da graça. Eles me aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Envia o teu Espírito dentro deles. Que o Espírito Santo agora venha habitar dentro dele, dentro dela. E a partir desse contexto, você que não conseguia sentir Deus, você tinha uma experiência, outra aqui, um arrepio ali, mas agora você tem fome, você olha a palavra e você entende. A Bíblia, ela não é para não... A Bíblia, ela é codificada. Não convertidos não conseguem entender ela. Os não convertidos ficam igual aquele povo que andava com Jesus e não entendia. Porque, queridos, só tem um jeito de entender esse livro. É lendo com o autor. Só tem um jeito de entender isso aqui. É lendo com ele. Ele precisa estar junto na leitura. Ele precisa descodificar as palavras. Ele precisa trazer o entendimento espiritual, porque senão, no entendimento natural, você não consegue. Amém? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Amanhã nós vamos continuar essa série
tá? Então hoje eu falei para vocês da pessoa do Espírito Santo, da primeira unção, que é a unção da conversão, certo? E essa unção, ela tem que ser, né, desbravada ao máximo, por isso que a gente vai desbravar essa unção a vida toda, de glória em glória, na santificação, na consagração, amém? Glória a Jesus. E aí amanhã nós vamos continuar, amém? Hoje tem culto de jovens, é para todos, é os jovens que vão estar fazendo, amém? O Ministério de Jovens vai ser na Global. Eu vou pedir para o pessoal postar o link nos nossos stories, em todos os nossos grupos. Vai ser um culto de muito avivamento. Então, a pegada do culto de jovem é um culto de avivamento. Então, sexta sim, sexta não. Um culto de avivamento dos jovens e o culto profético, que vai estar a cargo de alguém da nossa liderança. Amém? E na segunda-feira nós temos cultos de membro, que aí é voltado só para os membros, tá? Mas toda sexta-feira os cultos são abertos, os cultos são sobrenatural. E o culto começa às 19 e geralmente dura 1h30, máximo 2 horas. E aí já terminou e você pode assistir da onde você quiser, você pode participar, tem louvor, né? Você vai sentir Deus demais, amém? Então eu quero convocar vocês para o culto de jovens hoje às 19 horas, horário de Brasília, online, pelo YouTube ou pelo Zoom, vai ter os 2 links. Então você pode, né, entrar ou pelo Zoom ou pelo YouTube, tá? Se você tem o aplicativo do Zoom, é só você clicar no link, aí às vezes você pode interagir melhor, né? Então quem às vezes entra pelo Zoom, aí no final às vezes Deus abre o profético, aí com a gente vê a carinha do pessoal ali, a gente começa a profetizar. Essa é a vantagem de entrar pelo Zoom. Mas você pode entrar pelo YouTube também, amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia... não esquece do livro. Vou mandar o livro agora para vocês, amém? Eu vou mandar um livro, presta atenção aqui. Vou mandar um livro e um audiobook que você que tem dificuldade de ler, você vai conseguir escutar e a narração tá muito boa. Ontem eu gosto muito de escutar e essa narração desse audiobook tá ótima. Então eu vou mandar para vocês o primeiro capítulo, que começa no capítulo 2, o livro, certo? Aí depois vocês vão lá no YouTube e vão seguir, passo a passo, tá? E eu vou mandar também o livro em e-book para vocês, tá bom? Beijo, amo vocês e amanhã nós vamos continuar nessa série.